eu selecionei essa questãozinha aqui, que é uma questãozinha dos exercícios propostos. Foram as duas questões que eu selecionei para trabalhar conceitos que às vezes não é muito explorado lá na teoria, né? Porque a teoria sua é bem resumida, mas é cobrado aqui nos exercícios, mas é cobrado de modo geral mesmo, entendeu? São exercícios quase que escolhidos a dedo, né? Porque são poucos, né? São poucos exercícios de física, então não tenha dúvida que esses aí são os que mais caem. E aí, essa questão aqui eu comecei a discutir é o seguinte: ela fala sobre. Deixa eu tentar ser o mais teórico possível aqui. Ela fala de densidade de carga. Define pela letrinha sigma aí e fala sobre densidade. O que seria essa densidade? Tem duas coisas importantes para falar sobre densidade, beleza? Uma é densidade de linhas. Quando eu estou vendo uma carga lá e olhando o número de linhas que saem dessa carga, beleza? As linhas que saem daqui. Então, olhar a densidade dessas linhas aqui, ó, quando é positiva, sai, né? Literalmente sai, né? Quando eu vou olhar a proximidade entre elas, obviamente que elas são mais próximas, próxima à carga. E mais distante a carga, elas são mais distantes, né? Então, assim, essa representação, esse desenho não foi feito de qualquer jeito, né? Ele representa a formulazinha, tá? A formulazinha né, que fala sobre relaciona campo com distância, né? Uma coisa que quando o Enem era novidade para todo mundo, eu achava engraçado o pessoal achar que a gente não ia usar fórmula nunca mais, né? E a gente passou a usar mais fórmula do que antes. A gente nem sempre faz a conta, que é diferente, né? Mas a fórmula a gente usa demais. Então essa distância aqui, ó, né, entre as linhas, ela muda à medida que você aproxima ou afasta da carga, né? Então, isso é um tipo de densidade, quando eu falo de densidade de linhas. E tem a densidade, né, de linhas. E tem a densidade de cargas, né, que é a quantidade de cargas elétricas, tá? De cargas elétricas. Carga elétrica, deixa eu resumir aqui. Carga elétrica, tá certo? Dividido pela área. Então eu já falei, eu só não coloquei essa formulazinha aqui, ó. Eu já mencionei, tá? A questão do raio, né? A importância do raio e na teoria às vezes começa a falar de raios iguais, né? Aí quando eu estou falando de raios iguais, é tranquilo porque eu vou lá e falar, tem essa esfera A aqui, ó, tudo bem, eu sei que é um gerador, né? Ele tá gerando, produzindo cargas elétricas aqui, né? Ah, mas eu tenho uma esfera aqui, tenho outra esfera B aqui, ó. E quando elas têm o mesmo raio, né? Aí é beleza, é ótimo, é tranquilo. Eu vou lá e falar, qual que é a carga final se eu encostar isso aí? Aí eu só somo as cargas, né, com muito cuidado em relação ao sinal delas, né? E divido por 2. O problema é quando os raios são diferentes. Aí eu tenho uma forma diferente de dividir a carga. Só que eu vou dividir a carga de acordo com a capacidade de armazenamento da carga. Ou seja, quem tiver maior raio, maior superfície, vai armazenar mais cargas, né? E aqui ele colocou justamente, né, o raio zero, né, que ele chamou de raio zero aqui, ficou parecendo um P, desculpa. O raio zero, tá? Ele colocou o raio zero como sendo 4 vezes o raio um. Ou seja, isso significa o quê? Que eu tenho potencial, né, para armazenar 4 vezes mais cargas, tá? É, isso que significa como se fosse uma caixa d'água mesmo. Eu aumentei o volume e vou colocar mais água, né? Aqui eu estou fazendo a comparação com cargas elétricas, né? Então, tá aí. Beleza. Aí, você até menos matemático do que eu fui na primeira vez que eu comecei a resolver essa questão. Então, beleza. Inicialmente, essa daqui está neutra. Tá? Ela está inicialmente descarregada, está neutra.
Ela tem elétrons? Claro que tem. Ela tem prótons? Lógico que tem, né? Mas ela tem o mesmo número, né? Está empatado aí. Inicialmente descarregada, conexa à cúpula, né? À esfera maior, por meio de fios de capacidade desprezível. Não estão interferindo em nada aqui. Também é desprezível a indução eletrostática. O fato de estar próximo, né? Eu não quero que você imagine que aqui vai induzir cargas, ou seja, essa superfície aqui próxima ao grandão que está gerando aqui, ó, eu não quero que você pense que ali vai polarizar, né, vai acumular elétrons aqui pela simples presença da positiva aqui. Não, isso não é para ser considerado. Atingido o equilíbrio, eu acho que isso aqui que é uma informação extremamente importante, tá? Esse equilíbrio eletrostático, certo? Ele significa o quê? Que a voltagem de A, isso eu até cheguei a falar ontem, só não deu tempo de concluir, a voltagem de A é igual à voltagem de B, beleza? A voltagem de A é igual à voltagem de B. É aquilo que eu falei. Se a minha tomada, né, tem três pinos lá, tudo bem, um pino do meio lá é um pino de segurança, né, que é o fio terra, tá? Em caso de curto-circuito, ele deveria funcionar como se fosse uma saída de emergência. Na hora do desespero, as cargas elétricas saem por ele também, saem por ele e pelo potencial zero, né? Aí tem o 110. É como se o 110 é o ponto de energia. Então o 110 é quem está empurrando as cargas para ir embora, né? Se não tem essa DDP, essa diferença, a gente deveria se falar da tomada. Quanto que é a tomada? A tomada é uma DDP, uma diferença de potencial de 110 volts. Mas lógico que nós somos seres inteligentes e temos mania de ficar só abreviando as coisas, né? Então, o correto seria falar, não, minha tomada tem uma diferença de potencial de 110 volts. Que aí você já teria aquela ideia, ó, é uma diferença de energia, por isso que sai energia de um ponto para o outro. E quando eu falo de equilíbrio eletrostático, não há diferença de potencial. Então essas cargas, elas vão, quando eu fechar essa chave aqui, ó, elas vão passar para quem está neutra, até que momento? A vida toda? Não. Até o potencial de A ser igual ao potencial de B. Ou seja, até B ficar com o mesmo nível de energia do A. Carlos, tá, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Ela não é menorzinha? Ela não tem uma capacidade menor? Ela não vai finalizar o processo todo com um número menor de carga? Vai sim, tá? Mas com a mesma energia, tá certo? Com a mesma energia. De forma que aí nenhuma carga consegue pular mais para o B. Ah, tem 10 elétrons faltando aqui nessa positiva, cara. Por isso que ela está positiva. Beleza, aqui vai ficar no máximo faltando 5. 5 não, né? 2,5, porque a relação que tem aqui é de um quarto. Então a capacidade aqui é de um quarto só. Aqui cabe 4 vezes mais. Então se eu fizesse uma situação hipotética de colocar aqui faltando 10 elétrons, aqui ficaria faltando, né? Não pode colocar 2,5, né? É, deixa eu voltar aqui, né? Se eu falasse hipoteticamente que aqui está faltando 12 elétrons, aqui eu poderia falar no máximo que está faltando 3 elétrons, porque a capacidade é menor. Beleza. Aí ele pede, depois que estabeleceu o equilíbrio, ele quer a razão entre as duas densidades. A densidade da um, né, dividido pela densidade da 2, tá certo? Que, que densidade é essa? Né? Que razão é essa, perdão? Então é da um dividido pela 2. Estou tentando fazer o negócio ficar mais fácil, mas o que é densidade? É carga elétrica, tá certo? E a carga elétrica? A carga elétrica, tem uns exercícios que não tem jeito. A carga elétrica do 4, do zero, que ele chamou de zero aqui, né? É 4 vezes maior do que a um. Então, na hora que eu for fazer isso aqui, ó, eu já falei que é densidade. Falei não, né? Comecei a falar e não falei, mas não escrevi aqui, ó. Densidade pode ser de linhas ou pode ser. Não, escrevi sim, desculpa. Carga dividido por área. Então, eu vou só substituir aqui. Quem vai ser. A densidade um vai ser a carga um sobre a área um, dividido pela carga 2 sobre a área 2.
Prontinho. Então aqui a primeira fração fica quietinha aqui. E a segunda eu vou multiplicar o inverso, né? Então vai ficar área 2 sobre carga 2. Só que ele chamou, não foi de 2 não, né? Ele chamou de zero. Sobre a área, zero. É isso aqui, ó. Esse exercício não dá pra ficar mais simples que isso, não. Até aqui tudo bem, né? Tudo tranquilo aí, né? Não é só dividir uma densidade pela outra aqui, ó. A carga. A carga um, eu posso deixar um, vou deixar um. A área. A área, qual que é a área de uma superfície dessa? Até coloquei na última aula. É 4π. Opa. 4π r ao quadrado. Beleza? Então vai ficar, qual que é a área zero? Ou qualquer outra área. Só você substituir o raio, né? Não vai, não tem nada aqui demais, não. Então vai ficar área zero, né? Ela tem um raio 4 vezes maior. Então vai ficar 4π. O raio zero é 4 vezes o raio um. 4 vezes o raio um. Dividido. Aqui embaixo ficou o quê? A área um. Quem que é a área um? Normal, 4π r1 ao quadrado vezes. Aqui eu multipliquei cruzado. Aqui é carga, tá? Desculpa. Vezes a carga um. Quem que é a carga? Quem que é a carga zero? 4 vezes a outra. Então é só simplificar. Né? 4π com 4π, o r ao quadrado com r ao quadrado, q1 com q1. Aqui vai finalizar 4 ao quadrado, 16, dividido por 4. Letra A. Beleza? Quer que volte em alguma coisa aí? Tranquilo? Beleza? Bruna, Beatriz, Maria Eduarda, Vitória, Tiagão. Tranquilo, Boa Carlos. Tranquilo? tarde. Ótimo. Tranquilo, Carlos. Beleza, brigadão. Alguém ia perguntar alguma coisa? Ou não? Beleza. Então, a outra coisa que aconteceu enquanto eu passo para o outro exercício aqui foi o seguinte: parece que essa versão minha foi cedida pelo colégio e ela é paga, né? E ela acho que foi atualizada e mudou alguns recursos, tá certo? Então tem só esse chatice aí de ficar de vez em quando desconecta. Ele não compartilha a tela mais não. Ele só compartilha agora o aplicativo. Toda vez que eu mudo de aplicativo, ela cai. Então vamos lá. Eu sei que eu tenho só 3 minutinhos no relógio, tá? Toda atualização tinha que ser para melhor, né, cara? Então tá aí. Beleza. É... Teóricazinha dá para terminar aqui rapidinho. Considere um corpo eletrizado com carga Q, tá? No vácuo. Ótimo. Então, constante Q. Em um ponto distante de D. Então ele está falando de uma carga, né? Provavelmente positiva. E pediu para você considerar um ponto aqui a uma certa distância. Só isso. Nas proximidades de quê? Não falou o sinal, não sei se essa carga é positiva ou se ela é uma carga negativa. E pediu para você considerar um ponto a uma certa distância. Das afirmações a seguir, o que eu posso falar? Vixe, tanta coisa. Só que eu já vou abreviar a nossa vida aqui. Bem, se eu for falar de campo, é a fórmulazinha que eu coloco toda hora aqui, ó. Constante, Qzão e a distância ao quadrado. Beleza? Se eu for falar de potencial, K, já falou que é no vácuo. A cargazinha, a única coisa que muda é a distância. Um é proporcional, inversamente proporcional ao quadrado, o outro não. Um é vetor, o outro é energia. Vamos pensar assim? Está relacionado com energia, tá? Beleza. No ponto P,
o campo gerado por Q pode ser positivo ou negativo. Não existe esse negócio de campo positivo ou campo negativo. Existe energia positiva, porque eu estou ganhando energia talvez, ou energia negativa, porque eu estou perdendo, mas não existe campo negativo. Tá ok? B. Colocando-se em P uma carga de prova Qzinho, a força elétrica que atua sobre ela pode ser positiva ou negativa. Não existe força positiva ou negativa. Existe força de atração ou repulsão. Tá? C. O potencial elétrico gerado por Q em P é inversamente proporcional ao quadrado da distância? Não, é a distância, é o campo que é ao quadrado. Né? O potencial não é ao quadrado. Beleza? Então não é essa aqui. Só pode ser letra D, né? No ponto P, o potencial elétrico gerado pela carga pode ser positivo se a carga for positiva, ou negativa se a carga for negativa, aí, ó, dependendo do sinal da carga. Então esse V ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, tá? Dependendo do sinal da carga. Certíssimo. Tranquilos? Beleza, galerinha? Isso, Carlos. Aí,